Olha, e aqui no estúdio nós convidamos a doutora Lara Drummond. Ela é ginecologista obstetra e vai nos explicar melhor como é que funciona o parto humanizado, né? Se existe algum tipo de contraindicação. Então, boa tarde, doutora Lara. Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Neia. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está assistindo o programa. Queria agradecer o convite para vir aqui compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu passo para minhas pacientes a respeito do parto humanizado. Bom, a gente viu a história da Sani, Sim. né? E a Sani estava dizendo justamente que cada contração é uma bênção, sinal que o bebê está mais perto de chegar. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. A gente foca muito isso com as pacientes durante o trabalho de parto, para elas mentalizarem. Cada contração é um a menos, é porque está mais pertinho dele chegar. E elas pensando positivamente dessa forma, só contribui para fluir mais natural, para fluir melhor e dá tudo certo. Olha, e você que está em casa, se você tem alguma dúvida em relação a parto humanizado, manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que já está na tela, é 869-9927-0783. E a primeira pergunta, doutora, qual é a diferença do parto normal para o parto humanizado? Todo parto normal é um parto humanizado? Não. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que não são coisas, não é uma coisa só. Nem todo parto normal vai ser um parto humanizado. O termo humanizado, ele fala muito mais a respeito da forma como o parto acontece do que da via de parto em si, se é cesariana, se é parto normal. Claro que a gente sempre opta pelaquela via que é mais saudável para a mulher. A gente estimula ela, leva informação para essa mulher a respeito de qual a via de parto vai ser mais saudável para ela. Mas existem pacientes que já chegam no consultório com uma concepção já de que ela quer uma cesariana. Então, ela não quer um parto normal em circunstância nenhuma. Então, para essas pacientes, a gente impor para ela um parto normal é muito mais maléfico do que a gente querer que ela, do que a gente respeitar a decisão dela, entende? Então, assim, nem todo parto normal vai ser humanizado. A gente sabe que existem vários hospitais, várias maternidades que fazem violência obstétrica durante o parto normal. E o que é a violência obstétrica durante o parto normal? Um exemplo, por exemplo. Um exemplo de violência obstétrica é você fazer qualquer intervenção sem comunicar a paciente. Mesmo que você queira fazer uma intervenção com o objetivo de ajudar naquele parto, tudo a paciente deve ser comunicado, é o corpo dela, é ela que está sendo manipulada, é ela que está sendo trabalhada ali. Então, o parto humanizado, é isso que eu disse, é a forma como a mulher ela tem autonomia na forma de como que ela vai ficar, a posição, o que ela, se ela quer tomar uma anestesia, se ela não quer tomar uma anestesia. Esse tipo de comunicação é que diferencia isso? Sim, também. Existem algumas manobras que hoje a gente não faz de jeito nenhum, né? Proibido, como uma delas é aquele velho empurrãozinho no fundo da barriga, que é o cristelé, que antigamente se fazia, muitos anos atrás se fazia de rotina. Isso é uma violência obstétrica, não se faz mais isso hoje em dia. Então, a mulher, ela é protagonista do parto, não sou eu, obstetra, não é a doula, não é a enfermeira, não é a fisioterapeuta, não é o marido que está lá, é ela que é protagonista, é ela que vai se doar para aquele parto. A gente ajuda, a gente está ali como uma rede de apoio para ela. Mas ela vai ver qual é a posição melhor, qual é a posição que alivia mais a dor dela. Normalmente essas posições são as mais confortáveis, é aquela que quer ficar, é aquela que quer parir. Se ela quer tomar um banho quente, se ela quer água gelada. Se ela quer se alimentar durante o trabalho de parto, muitas delas... Pode se alimentar durante o trabalho de parto? Deve. E existe parto humanizado cesariana? Existe. Mas só existe quando, por exemplo, você não consegue ter o parto normal e acaba fazendo a cesariana? Não, se uma paciente, se para ela ter uma cesariana é a via de escolha dela, desde que seja, ela tenha estudado para isso, ela é consciente dos riscos e benefícios e aquela via é a que ela escolheu, se eu obrigar aquela paciente a tentar ter um parto normal, eu estou indo de encontro com tudo que ela quer e com tudo que eu estou falando aqui. Então, ela quer, pois vamos tentar fazer uma cesariana o mais tranquila possível, desligar o foco quando o bebê estiver nascendo, abaixar o campo, para que a mãe veja o nascimento, que ela quer ouvir naquele momento, deixar o pai cortar o cordão umbilical, deixar aquele ambiente mais tranquilo para aquele nascimento do bebê. A gente sabe que os bebês, eles têm memórias afetivas e têm memórias na vida adulta, às vezes, coisas que aconteceram, inclusive durante o trabalho de parto. Isso já é
cientificamente comprovado. Então, uma mulher que ela já tem em mente que quer ter um parto humanizado, qual é o conselho que a senhora daria? Ela tem que procurar que tipo de profissional? O ideal é ela procurar toda uma equipe. Então, é um trabalho multidisciplinar. Não é só obstetra, não é só enfermeira obstetra. Envolve vários obstetra, enfermeira obstetra, fisioterapia, doula, anestesista, que às vezes a gente precisa lançar a mão de uma analgesia de parto normal que existe e ela está ali para ajudar a mulher naquele período. Então, assim, tem que ir atrás de uma equipe e, de preferência, eu sempre oriento minhas pacientes, se informem, leiam a respeito, se informem se aquele médico que você está indo, está fazendo seu pré-natal, se ele faz parto humanizado, porque também não adianta você fazer o pré-natal inteiro com um médico que você sabe que não faz parto normal e no final querer que ele vá fazer seu parto. O parto humanizado, no caso, né? Isso. Então, é importante, por exemplo, a fisioterapia nesse momento para que faça exercícios, para que trabalhe a respiração? Sim, a fisioterapia vai ajudar o trabalho na respiração, vai ajudar o fortalecimento na musculatura pélvica, que é imprescindível. Na verdade, a fisioterapia pélvica ele é indicada para todas as pacientes, seja parto normal, seja cesariana. Ela serve, a musculatura do assoalho pélvico, ela está ali aparando aquela gravidez, líquido, bolsa, tudo durante a gravidez toda. Então, ao final de 9 meses, aquela musculatura está cansada. A musculatura serve para isso, fortalecer aquilo ali. Para dar uma sustentação. Mesmo sendo parto normal ou sendo cesariana. Então, é indicado para todas as gestantes fisioterapia pélvica. E o parto humanizado, ele pode acontecer sem uma médica obstetra? Pode. Normalmente, existem equipes de enfermeira obstetra que fazem parto domiciliar, são super bem assistidas, elas têm competência e estudam para isso, para acompanhar esse tipo de paciente em casa. É o chamado parto domiciliar. Podem sim, desde que sejam pacientes de baixo risco, não tenham comorbidades, e tenham um pré-natalzinho todo tranquilo. Olha, eu agora convido você que está aí em casa para conhecer um pouco da história da Naira Costa. Ela é advogada, já teve 3 perdas gestacionais e atualmente está grávida com 31 semanas. Ela está esperando o Noah. A Naira, ela mandou para a gente um vídeo emocionante para falar sobre as dores dessas perdas que ela sofreu e também sobre esse momento atual que ela está vivendo. Atualmente, ela se prepara para um parto humanizado. Vamos conferir? Eu lembro que quando eu saí da maternidade, foi muito difícil. Foi muito difícil ver tantas mães com seus filhos e eu apenas com um corte na barriga, sem o meu bebê. Então, passar 3 meses sem o seu filho é muito triste. Então, foi isso que me levou a procurar uma equipe que pudesse me ouvir, em que eu tivesse a oportunidade de falar, em que eu pudesse ser acolhida com respeito, em que eu não fosse tratada como mais uma que perdeu, mais uma que passou por dificuldades, mas que o meu médico, minha enfermeira obstetra olhasse pra mim e dissesse: eu te entendo, conta comigo, vai dar certo. E a preparação no meu caso, né, quando você tem perdas gestacionais, você fica mais ansiosa, qualquer coisa você tá ligando pra médica, então as expectativas são muitas pro parto, a gente sonha, a gente se programa, né, e a gente vai fazendo ali o quartinho, comprando as coisinhas, e o Senhor vai preparando tudo assim, de uma forma extraordinária. Olha, e a gente viu aí o caso da Naira, né, doutora? No caso, ela teve uma perda gestacional com 8 meses já, um bebê já grandinho, né? E acabou fazendo uma cesariana. É possível a Naira ter um parto humanizado, um parto normal? Sim, é possível. Existe um intervalo de tempo que a gente considera seguro para uma gestação e um parto normal após uma cesariana, que é em torno de uma média de 2 anos, né? Então, após 2 anos de parto, não é para você engravidar, mas de parto, entre um parto e outro, é sim possível ter um parto normal, um parto humanizado, com segurança. O ideal é que você tenha uma equipe do seu lado para te acompanhar, esteja o tempo todo de olho, porque sim, você tem uma cicatriz no útero, né, e requer cuidados, mas é possível sim.
Doutora, e é possível ter esse parto em casa? É seguro ter um parto humanizado em casa? A senhora recomenda? Com a cicatriz uterina anterior, não recomendo. Tá, mas a pessoa estiver tudo bem e optar em ter o parto em casa, quanto que isso é recomendado? Sim. Como eu te falei, pacientes que não tem nenhum problema de saúde, paciente que não é diabético, não tem pressão alta, não tem problema na tireoide, não tem nenhum problema de saúde, tem um pré-natal que a gente chama pré-natal redondo, aquele pré-natal que não tem nada, super tranquilo, que o fundo uterino está do tamanho normal, que a gente mede o tamanho da barriga, um bebê que tem um peso ok. Então, não tem problema nenhum ela tentar ter em casa com a equipe de enfermeira obstétrica, assistindo elas. E em qualquer intercorrência, elas vão para a maternidade. Em relação às contrações, existe um número, assim, que quando você falou assim, cada contração é menos uma, ou existe? Não existe. Vai ter pacientes que vai ter um parto super rápido, que a gente chama assim, uma avalanche, é super rápido, parto a jato. E vão ter pacientes que é mais demorado, é um trabalho de parto mais laborioso, que demora mais, mas paciência. Trabalhar com parto normal requer muita paciência da paciente e de quem está com ela. E falando em parto normal, em parto humanizado, quando a gente vê que tem toda essa equipe, fisioterapeuta, enfermeira obstétrica, tem a obstetra, hoje o sistema público de saúde, ele oferece isso para os pacientes? Ou a gente pode dizer que o parto humanizado, ele ainda é algo para poucas mães, ainda é elitizado? Os convênios, né, de planos de saúde, eles não reconhecem o serviço de disponibilidade obstétrica, que é você estar disponível para aquela paciente, ou seja, qualquer dia, qualquer hora, madrugada, fim de semana, não importa. Ele não reconhece esse serviço, então ele não ressarce o médico por isso, ele só ressarce pelo parto em si, né? Então, é um serviço que é cobrado particular para a paciente, depois ela pode dar entrada no plano de saúde, pedindo um ressarcimento por tudo que ela gastou no seu parto, né? Mas enfermeira obstetra, ele também não reconhece, fisioterapia, os planos, sim, a fisioterapia pélvica, ele reconhece, então ela consegue fazer pelo plano de saúde, doula também ele não reconhece esse serviço. Mas existe sim no SUS, algumas maternidades que tem a equipe de enfermeira obstetra disponível para pacientes para fazerem parto normal, parto humanizado. Algumas maternidades têm sim. Ok, então, doutora. Bom, então eu agradeço aqui pela sua participação aqui no Vida Saudável, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, conversar desse assunto e poder passar um pouquinho para as pacientes, que eu tenho certeza que muitas estão assistindo, e para outras mães que ficam tão angustiadas nesse período, é um prazer para mim.